Nós acabamos de desembarcar, coisa de 1 hora e alguns minutos, aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, depois de insistentes tentativas junto à companhia aérea, a TAP de Portugal, de nos remanejar para o voo mais próximo possível diante da situação que estava colocada do cancelamento do voo original, do nosso regresso de Portugal para Porto Alegre. E a empresa ela foi relutante durante todo esse período e finalmente, a partir de segunda-feira, quando então se noticiou que o comprometimento do aeroporto acarretaria o seu fechamento, o aeroporto de Porto Alegre acarretaria o seu fechamento, provavelmente até o final do mês de maio, então a empresa ela finalmente deixou de ter uma atitude irredutível e nos remanejou. O único voo mais próximo de Porto Alegre é na cidade de Florianópolis, que fica a quase 500 quilômetros de Porto Alegre, e mesmo que a gente tenha tido primeiro que nós estávamos em férias e acompanhando as celebrações dos 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal, e esse era o motivo, e diante da situação que se estabeleceu, né, desse evento severo na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós perdeu totalmente o sentido, né, da viagem, das férias, e decidimos então antecipar o retorno. É uma situação, né, muito difícil, né, de uma certa agonia, o desejo de estar presente junto aos teus, ajudando, né, na tua cidade, no teu estado, né, se envolvendo nas iniciativas que são necessárias, e mesmo que a gente tenha retornado, nós estamos impossibilitados de avançar além de Florianópolis para chegar em Porto Alegre, diante da obstrução de todas as rodovias. A cidade está praticamente ilhada, com exceção do acesso que é feito a Porto Alegre pelo sul do estado, e é um acesso muito limitado, são 2 rodovias fundamentalmente que permitem esse acesso, inclusive com o risco de que, se confirmar novas chuvas no sul do estado, né, chuvas fortes, isto vai aumentar a precipitação de água na Lagoa dos Patos e, portanto, saturar ainda mais o Lago Guaíba e interromper essas 2 rodovias que acessam Porto Alegre desde o sul do Rio Grande do Sul. É uma situação, havia te comentado antes, Leonardo, uma situação, né, de verdadeiros refugiados climáticos. Eu digo isto, né, que é uma situação minoritária de quem saiu da cidade por motivos diversos, seja trabalho, férias, né, e outras razões, e ficam impossibilitados de voltar à sua cidade por conta desses fenômenos climáticos muito severos, mas há milhares de pessoas que estão saindo da cidade. Né, há milhares de pessoas que estão saindo, se deslocando, especialmente para o litoral norte. Há cidades que elas estão praticamente inteiramente evacuadas. Tem a cidade de Galópolis, que fica na Serra Gaúcha. Cerca de 80 pessoas, 80% dos residentes daquela cidade foram obrigados a se afastar do seu território original. Isto é uma realidade nova, né, que nós temos que incorporar, né, a nossa realidade de vida, que é desses fenômenos climáticos, que a gente sabe que eles decorrem de razões muito conhecidas, não são decorrentes, né, de qualquer tipo de intempérie natural, ou menos ainda, né, de alguma interferência divina. Isso é a força do homem que produz esses efeitos, e que é agravado, está agravado essas situações, né, de crises, de eventos climáticos severos, ainda é agravado nos seus efeitos, que são efeitos horrendos como esses que nós estamos vendo, um nível de morticínio que está acontecendo no Rio Grande do Sul, algo impressionante, uma destruição, uma devastação total, mas que decorre isto das escolhas feitas pelos governantes também, especialmente nos últimos 10 anos no Rio Grande do Sul e na cidade de Porto Alegre, e fundamentalmente, né, aqui eu acho que é importante a gente também sublinhar isso, nesse momento de dor, que a prioridade absoluta é garantir, né, o salvamento do máximo possível das pessoas, uma redução máxima possível dos danos, acolher, socorrer e ajudar e auxiliar. Há uma situação de escassez de água, as notícias que têm recebido, tanto de familiares quanto pela imprensa, é uma situação dramática, né, impensável em outras realidades. A prioridade que se tem é de fazer isso. Agora, nós não podemos, em nenhuma hipótese, né, desconsiderar que essa situação que nós estamos vivendo, ela não precisaria ser vivida. Esse padrão, né, que nós estamos tendo de perdas humanas, perdas de vidas, perdas materiais, de destruição de infraestrutura, de comprometimento geral da economia do estado da cidade de Porto Alegre, não precisaria ser dessa dimensão. Há responsáveis por isso, e os responsáveis são esses governantes, que, especialmente a partir do ano passado, se vocês recordarem, setembro de 2023, que aconteceu um fenômeno climático, foi uma espécie de uma sentinela. Muitos cientistas, especialistas, pesquisadores, institutos de meteorologia alertavam os governos, tanto do estado quanto da capital gaúcha e de outros municípios, para esta situação, e nada, absolutamente nada foi feito, muito antes pelo contrário. Noticiado ontem, né, que a cidade de Porto Alegre, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, né, não aplicou um centavo sequer na prevenção de enchentes, para as medidas necessárias para a proteção de enchentes, e é um governo que vinha destruindo todo o sistema de diques
e de comportas que existiam na cidade de Porto Alegre, abandonou Sucachô, né? E mesmo em setembro do ano passado, o fechamento dos diques chegou a ser uma coisa bizarra, porque havia asfaltamento sobre os trilhos por onde corriam essas comportas, tiveram que fazer a situação, nada foi feito de lá para cá, e da mesma maneira, né, o governo do Estado. Então é uma situação dramática, é muito difícil para quem está longe, e no nosso caso, que interrompemos as férias, interrompemos uma situação, né, pessoal, particular, né, para se somar a essa situação, viver a situação, estar presente, muito dolorosa, né, nós estamos ainda impossibilitados de chegar à nossa cidade, né? Tem uma situação muito difícil, eu diria para você que é uma situação muito entristecedora, né? Muito comovente mesmo, né? De nós estarmos vendo tudo que está acontecendo, tudo que o que estão passando, né, as pessoas no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, mais de 1.800.000 pessoas atingidas, e a gente se sente impotente. E essa é uma realidade nova, eu finalizo. Uma realidade nova, né, que talvez no Brasil essa não seja uma realidade exatamente nova. Porque nós temos os retirantes nordestinos que nas décadas de 60, 70, 80 e 90 também eram os refugiados climáticos daquele tempo, seja pela seca, pela miséria, pelo colonialismo, pelas escolhas que eram feitas naquela época que provocaram esse grande êxodo em direção ao sul e sudeste do Brasil. E essa realidade ela está se tornando, né, algo, né, que integra, né, a nossa realidade de vida cotidiana a partir, né, dessa situação de uma profunda agressão que o ser humano produz à natureza, que produz esses efeitos climáticos severíssimos como nós estamos vendo no Rio Grande do Sul.